Beleza, então, pessoal, vamos começar mais um semestre, né? Eu acho que a maioria de vocês já conversou comigo semestre passado na disciplina de medidas, que a gente pegou meio que atravessada a disciplina, né? Mas vamos começar agora com dispositivos 2, uma sequência direta do que vocês viram lá em dispositivos 1, tá? O que que a gente vai conversar hoje, então? A nossa primeira aula, deixa eu passar aqui. Essa é a nossa primeira aula, né? Então, a primeira aula é aquela conversa, né? É uma introdução, uma contextualização, tentar mostrar para vocês, basicamente, o que que a gente vai ver durante a disciplina e aonde que está inserido isso que a gente vê dentro do conceito da engenharia elétrica, né? Tentar entender aonde que é aplicado os conceitos e assim por diante, tá? Então, basicamente, a primeira aula é isso. Ainda apresento um pouquinho do plano de ensino, né? Ou, melhor dizendo, a metodologia, né? Como a gente vai dividir os conteúdos que a gente vai estudar, tá? Então, essa é a primeira aula, essa conversa, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão perguntando aí, que a gente vai conversando e tentando acertar um ponto em comum para a gente conversar aí, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa, né, é uma disciplina de eletrônica, certo? A segunda, eu acho, disciplina de eletrônica analógica que vocês têm, claro, dispositivos 2, né? Eu quero saber se vocês entendem basicamente o que que é eletrônica e o que que a eletrônica em si estuda, tá? Alguém tem um palpite? Já querem começar interagindo ou nem acordaram direito ainda? Quantos de vocês ainda estão na cama? Digita 2 quem tá na cama. Bom, a eletrônica, pessoal, em si, tá? Eu gosto muito de dizer que a eletrônica, ela estuda tudo que é relacionado à transformação de energia elétrica, tá? Manipular a energia elétrica de alguma forma. E os primeiros slides aqui que eu vou mostrar para vocês é basicamente tentar afirmar esse conceito na mente de vocês, né? Que é o que estuda a eletrônica em si, é a transformação da energia elétrica, circuitos que transformam e que manipulam a energia elétrica, tá? Para tentar exemplificar isso, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre a transformação de alguma outra matéria, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um slide, né? Por exemplo, um vaso, né? É uma demanda que tu tem. Ah, eu quero ter um vaso, seja para enfeitar, seja para... Enfim, tu quer ter aquele utensílio, certo? Então, tu tem uma demanda, né? Essa necessidade que tu tem. E como que tu sintetiza isso aqui que tu tem no final, né? Tu vai moldar, tu vai manipular a matéria-prima, ou aquela matéria que vem da forma bruta, né? Então, aqui o que eu tenho um exemplo para vocês aqui é a argila, né? O que tu quer fazer? Ah, o barro, a argila lá, tu quer transformar numa demanda real, tu quer resolver um problema que tu tem. Então, tu quer manipular essa energia bruta aqui, esse material básico, esse material bruto que está sendo fornecido para ti de alguma forma, e tu quer transformar ele naquilo que tu tem necessidade, naquilo que tu busca, certo? Que nesse exemplo aqui é o vaso, certo? E como que tu faz isso, né? Como que tu transforma dessa forma básica aqui, dessa forma bruta, nessa forma que é o que tu precisa, né? Basicamente, tu vai ter que moldar, tu vai ter que manipular aquela matéria ali de alguma forma. E utilizando ferramentas, né? Ou as tuas mãos, ou aquela mesinha ali que gira, ou ferramentas que manipulam e que te ajudam a moldar e transformar aquela matéria bruta lá na matéria que tu quer, certo? E claro, através dessa manipulação, dessa transformação, tu chega ao final, né? Tu transformou aquilo que tu tinha lá no que tu quer, né? Então, tu tinha uma demanda e tu tinha uma oferta. E daí, como é que tu transforma uma na outra? Através da manipulação, através da transformação, né? Moldar. Essas são as palavras, eu acho, chaves aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? E o que que isso tem a ver com eletrônica em si, tá? Eu só estou tentando fazer um paralelo, porque o que que isso tem a ver com a energia elétrica, com o que a gente estuda em eletrônica, tá? Eu quero que fique claro que a gente está falando aqui primeiro no conceito mais amplo de eletrônica, tá? Dentro desse conceito amplo, a gente vai afunilar, vai entrar nos conceitos da disciplina, tá? Num conceito mais amplo de eletrônica, o que que a gente tem, o que que tem a ver essa transformação da argila no vaso, né? Essa argila na tua demanda.
Basicamente, a gente faz a mesma coisa com energia elétrica, com circuitos eletrônicos, né? A gente transforma, por exemplo, aqui, a energia que está sendo fornecida para ti, aqui tu tem acesso na tomada da tua casa, onde eu acredito que todo mundo já entenda que aqui está sendo fornecida para ti uma tensão senoidal, 311 de pico, 60 Hz, tá? Tu tem uma forma de onda, tu tem a energia sendo fornecida para ti de um certo formato, mas tu quer acionar uma carga, que nesse caso um telefone, tu quer acionar uma carga que ela demanda, ela tem necessidade que a energia seja fornecida para ele de outra forma. A forma como ela está na tomada, ela não é o que tu precisa para a tua carga, né? A tua carga, que nesse caso é o telefone, a carga da bateria desse telefone. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que manipular, tu tem que transformar essa energia que está sendo fornecida aqui para ti numa forma bruta, digamos assim, né? Fazendo paralelo com o exemplo que eu tinha dado antes, tu tem que transformar essa energia aqui naquilo que a tua carga demanda. Então tu tem que manipular essa energia, tu tem que transformar ela, tu tem que, digamos, dobrar ela de alguma forma, tu tem que manipular essa energia para que ela satisfaça a tua carga. E o que a gente faz, como a gente faz isso, é através do nosso carregador, né? Onde basicamente esse carregador é um circuito eletrônico, tá? Assim como tu fazia lá no vaso, transformava a argila no vaso, tu pegava a energia de uma forma bruta e transformava naquilo que tu queria, a mesma coisa a gente faz aqui, certo? Transforma a energia de um formato em outro, tá? Claro, só que aqui a gente utiliza circuitos eletrônicos para fazer isso, tá? E os circuitos eletrônicos, que é o que a gente estuda em eletrônica. Então, a eletrônica em si estuda circuitos, formas de tu transformar energia elétrica de um formato em outro, tá? Vamos continuar nesse contexto. Outro exemplo que eu gosto de trazer sempre que eu falo da aplicação de circuitos eletrônicos, os carros elétricos, né? O que é um carro elétrico, basicamente? É uma bateria, uma grande bateria, um motor e um circuito que transforma a energia que está na bateria para aquilo que o motor precisa, tá? Então, por exemplo, aqui o Tesla, né? O que a gente tem? Por exemplo, né, a bateria desse carro é o soalho dele, né? Ali tá sendo conectadas várias dessas pilhazinhas do Tesla aqui, né? Fazendo uma associação onde tu tem uma grande bateria, só que essa bateria ela te fornece energia de uma forma CC com certo valor de amplitude, né? Não sei se é 48, se é 50 volts, enfim, que tensão CC que está sendo fornecida. Então isso aqui é a energia da bateria, ó. Isso aqui é o formato como que a bateria te fornece a energia que está acumulado nela. Então essa aqui é o formato dela. Só que para te acionar o motor do carro, é um motor trifásico, onde tu precisa acionar com frequência controlada, com amplitude controlada, com as fases corretas, né? Então tu tem que fazer um controle todo, sintetizar essas formas de onda aqui, sendo que para ti é fornecido um CC. Como que tu transforma esse CC num trifásico alternado? Né? Então, o que tu está fazendo aqui? Tu está transformando a energia que está acumulada na bateria nesse formato aqui para a tua carga, que exige que seja esse formato aqui. Tá? Então, tu está fazendo uma manipulação de energia, tu está transformando a energia elétrica de CC em CA trifásico. Tá? Então, tu está sendo capaz de alterar a forma como que essa energia é fornecida para ti, tá bom? Vocês estão acompanhando esse raciocínio, tá? E quem faz essa manipulação, essa transformação aqui, nesse caso aqui, é um circuito chamado inversor, tá? Um circuito de eletrônica chamado inversor, tá bom? Mais ainda nesse contexto, eu não sei se vocês já viram esse rádiozinho aí, os rádio bola, tá? O que um rádio faz, tá? O rádio pega, por exemplo, se esse aqui é um rádio bola de baterias, né, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, um rádiozinho desse. Esse rádio aqui, ele pega a energia que está na bateria, novamente, que é CC, né, e transforma para uma forma de onda proporcional à intensidade de som. Tá? Então, tu está manipulando energia novamente, tu está acionando uma carga, onde para essa carga realizar o trabalho dela, ela precisa desse formato de onda aqui, e da onde que vem a energia que tu fornece nesse formato de onda? Vem das baterias. Pô, mas a bateria te fornece CC. E olha no que tu tem que transformar. Tu tem que transformar nisso aqui.
Então, basicamente, o que tu está fazendo é tudo a mesma coisa, é energia. Tu tem energia acumulada aqui e tu tem energia sendo fornecida para tua carga. Como que tu pega essa energia, manipula ela e transforma para chegar aqui? Em específico, nesses radiozinhos aqui, no rádio de idoso aqui, tu utiliza os circuitinhos amplificadores de áudio, né? Basicamente isso, tá bom? Então, só tentei trazer um exemplo de uma potência, digamos, diferente do exemplo anterior, né? No exemplo anterior, a gente estava falando em elevadas potências, motor para mexer com carro, mas não necessariamente manipulando altas energias que a eletrônica trabalha. A eletrônica trabalha em baixas energias também, tá? Seja para manipular um sinal para acionar uma carga, ou seja, para manipular sinal que traz informação, tá? Então, dados, né, resposta de sensor, dados digitais, tudo isso são informação. Então, um sinal elétrico associado a esses outros tipos de aplicação são chamados de informação. Então, ela tem uma certa demanda. Aqui a gente está falando em acionar carga, né? Então, tu está acionando uma carga aqui, sendo que tu tem que manipular a energia que estava sendo acumulada antes, para ela ser aquilo que tu quer na tua carga, né? Claro, cada carga tem as suas necessidades, as suas demandas, né? E tu, como projetista, tu vai definir qual circuito que vai atender essas demandas e essas necessidades da tua carga, né? Então, é basicamente esse o contexto de transformação de energia. Eu gosto de dizer, né, que a gente transforma energia, a gente manipula energia, mas fazer isso é basicamente o quê, né? Se a gente fizer um paralelo, ou na real antes, esse slide aqui, ó, o que a gente tem aqui? Eu trouxe outros exemplos, né? Não se restringe àqueles dois exemplos ali, do carro, ou da transformação. Tu tem a mesma ideia numa geração, né, seja solar, eólica, enfim, onde a energia gerada aqui, ela vem num certo formato, por exemplo, no painel ela vem CC, e no gerador eólico ela vem D, mas vem toda descontrolada, porque ela depende da intensidade do vento, e tu tem que acionar cargas onde essa energia tem que ser bem controladinha, bem bonita, né? E isso se expande, né, a todas as aplicações onde tu tira energia de uma certa fonte e aplica uma certa carga, tu tem que atender às necessidades da carga, mas a fonte não necessariamente ela vem pronta para atender às necessidades da carga, então tu tem que manipular tudo isso, tá? E, claro, que o grande protagonista desses circuitos que fazem a transformação de energia elétrica, o circuito capaz de fazer essa manipulação, ou melhor dizendo, fazendo paralelo lá com o primeiro exemplo, né, de transformar argila em vaso, as ferramentas que tu vai utilizar para manipular a energia são os dispositivos eletrônicos. Tá? Então, quem te dá esse poder de manipular a energia elétrica são os dispositivos eletrônicos, tá? Então, daí tu aprende diodo, transistor, MOSFET, IGBT. E nesse sentido, para entender esses dispositivos, para entender essas ferramentas que vêm as disciplinas de eletrônica, né? Então, tu quer manipular energia, como que tu manipula? Através de circuito eletrônico. Mas como que eu monto circuito eletrônico? Através de dispositivos eletrônicos. Mas como que os dispositivos funcionam? Ah, daí tu vê nas disciplinas como que eles funcionam, tá? Eu gosto de dizer, né, isso aqui é uma referência, não sei se todo mundo vai pegar, mas eu gosto de dizer que tu, como eletrônica, tu tem o poder de dobrar a energia, né, de manipular, transformar ela como tu quiser, tá? Então, só uma referência boomer aqui para vocês, tá bom? Adiante. Tá, e o que é manipular a energia, né? A energia em si, a energia elétrica em si, ela é expressa para vocês, digamos assim, em duas grandes formas, né? Quando tu fala em manipular energia elétrica, transformar energia elétrica, a gente está falando basicamente em controlar a tensão e corrente, tá? Então, manipular a tensão e a corrente que tu fornece a uma certa carga, certo? E o que é tensão e corrente na real, né? O que é essas duas grandezas para nós, que elas são a base para nossa análise? A tensão e corrente, vocês lembram o que é tensão e corrente? Ou esqueceram nessa grande férias que vocês tiveram aí? Ninguém lembra? Dormiram de novo? Sim, não, talvez. Ninguém sabe nada, né? Estamos acordados aqui ainda, por enquanto. Por enquanto, tá bom, vamos indo. Tensão e corrente, tá? Quando a gente fala famosa voltagem e amperagem, quem falar isso aí é menos 3 pontos na média,
tá? Dá para dizer que a tensão é o cano e a corrente é a água que passa no cano? Quase. O cano, tá? O cano são os dispositivos em si, tá? O cano é o teu circuito, é o caminho, é a trilha, é o resistor, isso é o cano, tá? E a corrente é o fluxo, certo? É o fluxo, a corrente é o que passa através. E o que faz, né? A corrente, né? Dizendo a corrente é o movimento do elétron no condutor, né? Ou fora do condutor, enfim, é o movimento do elétron. O elétron se movendo, o elétron circulando, né? Um conjunto de elétrons circulando, seja num fio, seja onde for, é corrente elétrica, né? Então, o elétron se movimentando é a corrente. Só que quem faz esse elétron se mover, digamos, quem empurra esse elétron é a tensão. Então, a corrente é o elétron se movendo, é o elétron fluindo, assim como a água no cano. Quem faz esse elétron se mover, quem faz esse elétron fluir, é uma força que empurra ele, que essa força é a tensão. Então, o cano é o meio onde ele flui. A tensão é a força que empurra esses elétrons, certo? Então, a gente pode fazer sempre o paralelo que com o pluvial, né, que a corrente é a água fluindo, o cano é o meio, e a diferença de altura, ou pressão, né, porque o que faz a água mover é a diferença de pressão, seria a tensão, né, a força com que empurra os elétrons, certo? Então, Felipe, só te liga aqui. Então, fazendo o paralelo, né, do pluvial, né, o meio é o cano, a água fluindo pelo cano é o elétron, e o que faz a água fluir é a diferença de altura, ou diferença de pressão, ou, na nossa caso, é a tensão elétrica, né, a força que empurra os elétrons, beleza? E a impedância do meio, né, o meio em si, ele tem uma certa impedância a deixar esse elétron passar ou não, né, não é a lá vão ter. Né, então, a corrente que vai passar no meio, os elétrons vão fluir nesse meio com uma maior facilidade ou não, né? Então, quanto mais força tu aplica, mais movimento tu tem. Mas o meio também tem uma resistência a esse movimento, né? Ah, eu deixo passar mais fácil ou deixo passar menos fácil, né? E isso aí, essa relação entre o quanto que o elétron vai se mexer, o quanto que ele se mexe para cada força que eu aplico, isso aí o Ohm estudava, né? Então a gente tem essa figurinha aí, que até o Felipe mandou ali no chat, né, que é bem clássica, quem nunca viu, né, o elétron, né, o ampere aqui movimentando no meio, certo? Quem faz ele se movimentar, quem empurra ele é a tensão elétrica, então a tensão que tu aplica no meio vai gerar uma corrente, e essa corrente vai ser proporcional à resistência do meio, né, inversamente proporcional à resistência do meio. Quanto maior a resistência, menos corrente tem, né, menos movimento tu tem para a mesma força. Então, é importante vocês terem bem cientes isso na cabeça, né? Que a energia que tu quer manipular, ela é, para nós, corrente elétrica e tensão elétrica, tá? E, basicamente, essa corrente elétrica é o elétron fluindo no meio, tá? O elétron está fluindo, ele está circulando, é como água no tubo, certo? E quem faz essa água fluir, quem faz esse elétron fluir no meio, é a tensão elétrica, é a força que empurra os elétrons. Tá? Então, basicamente, geralmente o que a gente tem em circuitos, a gente tem uma fonte de tensão, que a gente diz, né? É como se fosse, a força é sempre a mesma, né? Digamos, uma bateria 12 volts, ela está sempre aplicando 12 volts no circuito que tu montar. Seja qualquer circuito, uma bateria 12 volts vai aplicar sempre 12 volts. E a corrente que circula nesse meio depende da impedância do meio, né? Se o teu circuito drena mais corrente ou menos corrente. Basicamente isso, tá bom? E daí quando a gente está falando em circular corrente no meio, tá? Basicamente a gente tem que controlar a energia que está no meio, a gente está falando em controlar tensão e corrente, tá? Eletrônica controla, transforma, manipula energia. Para eu poder controlar, transformar e manipular energia, eu tenho que controlar, manipular quanta corrente cruza no meio. E para poder fazer isso, basicamente, a gente altera aquilo que a gente chama de impedância, de resistência do meio. Então, a forma como a gente tem de manipular energia elétrica é alterar a impedância do meio. Fazendo paralelo, né, com o cano, como é que tu controla quanta corrente flui por esse cano, né, ou quanta água flui por esse
cano. A forma que tu tem de controlar a vazão num cano é através de registros, né? Registro, basicamente, tu está alterando a impedância do meio, tu está alterando a resistência do meio ao fluxo. E a mesma coisa a gente tem para circuitos elétricos, para circuitos eletrônicos. A forma que a gente tem de manipular, de controlar o fluxo de corrente, ou seja, de manipular a energia, é através da alteração da impedância do meio. E como a gente altera a impedância do meio, existem algumas formas, tá? A gente pode usar, por exemplo, eu coloquei aqui, né, um circuitinho com bateria e lâmpada, a gente pode usar um interruptor. Se esse interruptor está fechado, a impedância do meio é idealmente zero, então a corrente que passa aqui é toda a corrente que a lâmpada precisa, toda a corrente que a lâmpada puxa. Ah, mas daí eu abro essa chavezinha, né, eu clico lá no interruptor na parede, eu fiz um circuito aberto, né, não tem mais contato elétrico de um lado para o outro. A impedância de um circuito aberto é infinita, então a impedância do meio agora se tornou infinita, né? Então não tem mais fluxo de corrente, porque não tem como circular corrente numa impedância infinita, tá? Então, esses dois estágios aí, digamos, né, fechado e aberto, tu tá fazendo o controle da impedância do meio, tu tá manipulando a energia, tu tá dizendo agora passa, agora não passa, agora tem, agora não tem, certo? Então, basicamente, tu tem um estágio digital de controle aí, né, tu consegue manipular a impedância do meio entre duas possibilidades, tá bom? Só que, óbvio que tu, quando fala em manipular energia, tu não quer ter a capacidade única e exclusivamente de dizer, agora tem toda a energia que tu quer, agora não tem energia nenhuma, tá? Tu quer expandir esse poder de controle. Quando tu fala em manipular a energia, tu quer dizer, não, eu vou dizer quanto que tu vai pegar de energia. Não é quanto tu quer ou nada, que nem ligar a lâmpada através do interruptor, né? É tudo que tu quer e nada. Não, eu quero manipular essa impedância, assim como na torneira. Eu não quero uma torneira que me dê 100% de vazão e zero de vazão, né? Eu quero poder controlar, eu quero dizer, não, agora tem mais água, agora tem menos água, certo? Então, a mesma coisa eu quero em circuitos eletrônicos, eu quero ter essa capacidade de manipular quanta energia eu forneço para a carga, tá? Para eu poder manipular a energia de fato. E para fazer isso, basicamente, eu tenho que ter um equipamento semelhante a uma válvula, né? Eu quero um dispositivo semelhante a uma válvula, que ele seja capaz de alterar quanta energia eu forneço para minha carga. Basicamente, quanta corrente eu forneço para a carga, né? Se eu tiver esse dispositivo com uma impedância maior, eu forneço menos carga, menos corrente. Mas se eu tiver uma impedância menor, eu forneço mais, tá? Assim como a torneira abrindo e fechando. Então, eu quero poder manipular quanta energia eu forneço para a carga, não só 100% ou zero. Eu quero ser capaz de fornecer valores intermediários, dizer quando tem mais, quando tem menos, certo? Então, eu preciso de um dispositivo que altere a impedância do meio que eu estou fornecendo energia para a minha carga. Nesse caso aqui é a lâmpada, né? E o primeiro dispositivo que foi capaz, né, que foi desenvolvido para sanar essa demanda, é uma demanda, isso era uma necessidade que a gente tinha de controlar a energia, né, de acionar cargas através da energia que eu quero fornecer. E daí o primeiro dispositivo que veio para sanar essa necessidade foi a válvula, tá? E eu acredito que vocês já viram alguma coisinha disso lá em dispositivo Zoom. E esse dispositivo aqui, ele tá para circuitos elétricos, assim como uma torneira tá para encanamentos, né? Ele manipulava, ele controlava quanta corrente era fornecida para a saída, para a tua carga, tá? Claro, isso aqui não sei se vocês já viram uma válvula dessa, mas é semelhante a uma lampadinha, tá? Depende da potência dela, é maior ou menor, né? Mas é bem semelhante a uma lâmpada, é um tubo de vácuo, tá bom? E através desse dispositivo agora, tu tinha uma possibilidade de manipular a impedância do meio, a impedância dela. Ela podia ter uma impedância maior ou menor, ou seja, ela funcionava como se fosse uma torneira mais aberta ou menos aberta, certo? Só que, claro, né, isso aí evoluiu, né, que esses tubos que eram as válvulas evoluíram para o que a gente tem hoje, que são os semicondutores, tá? Onde os semicondutores têm exatamente a mesma função, que é manipular a impedância do meio, que é manipular quanta corrente vai passar naquele ramo,
quanta corrente vai passar no corpo desse transistor. Ele funciona exatamente como uma válvula, exatamente como uma torneira. Ele manipula quanta corrente flui através do corpo dele. Tu consegue controlar isso. E se tu consegue controlar quanta corrente passa nele, tu consegue manipular a energia que passa por ele, a energia que tu fornece para a carga. E aí tu já está controlando quanta energia a carga recebe, certo? Então esse aqui é o grande protagonista dos circuitos eletrônicos, digamos assim, né, os transistores, tá? E eles foram a evolução direta das válvulas, certo? Só para vocês terem uma ideia, né, um comparativo aqui entre uma válvula e um semicondutor, eu trouxe aqui essa imagem bem conhecida, né, do primeiro transistor construído, tá bom? E aqui um comparativo de dois circuitos, né, aqui basicamente o mesmo circuito, é um circuito amplificador, esse aqui da direita usando semicondutores como transistores, né, como chaves, como manipuladores, e esse aqui utilizando válvulas, né, então olha aqui as válvulas sendo utilizadas ali, só a diferença de tamanho e de eficiência desses caras que ficaram muito melhores com semicondutores, tá? Só para você ter uma ideia da evolução da solução para a demanda, né? A demanda era controlar a corrente, controlar a energia, e daí a primeira solução, válvula, evolução, semicondutores, tá? O que muda? Semicondutor é um dispositivo de estado sólido, né? Basicamente o que tu altera é a condutância do meio, né? Do meio semicondutor. Então, tu não tem partes móveis, tu não tem um tubo de vidro que nem na válvula, tu tem menos pinos de controle, enfim, tá? Quem quer, eu vou deixar um link aqui, ó, depois eu vou mandar isso aqui em PDF para vocês, essa apresentação. Esse videozinho aqui mostra qual que era o princípio de funcionamento da válvula e como que ela evoluiu para um transistor, tá? Um videozinho bem interessante, vídeo curto, bem legal, tá? Algum comentário, pessoal? Nada? Suave? Adiante, então. E daí o transistor, tá? É o que a gente vai usar, beleza? Quem nunca viu, tá? Antes da gente continuar com o papo do transistor, quem nunca viu um transistor quando ele falece, quando ele vai para o céu dos transistores, né? Aqui tá ele, esse cara aqui explodiu, tá? Ele teve um sobreesforço de tensão, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o que o transistor é de verdade, tá? Internamente, o transistor é um chipzinho minúsculo dentro desse encapsulamento todo aqui, tá? Esse encapsulamento, ele existe basicamente para dissipar a potência que ele vai queimar, tá? Ele queima uma certa energia, né? Ele queima porque ele está trabalhando, então o encapsulamento existe para isso. E o semicondutor, de fato, é um chipzinho, um pedacinho de silício ali no meio, tá? E como que isso é feito? É basicamente, quem nunca viu uma fabricação de semicondutor, né? São nesses discos aqui, isso aqui é um disco de silício, onde já foi impresso nele esses quadradinhos aqui de semicondutor, tá? Quem nunca viu a fabricação disso, eles pegam esse disco e colocam como se fosse estamparia de camiseta, sabe? E daí eles colocam uma camada de semicondutor N, daí tira aquilo, bota outra máscara, passa uma camada de semicondutor P, tira aquilo, passa uma máscara, outra camada de outra coisa, entende? Eles vão botando máscaras por cima, assim como é a estampa de camiseta, quem já viu é bem semelhante, tá? Claro, não tão simples, né? É tudo feito com canhão iônico e tal, mas é a mesma ideia, tá bom? Então, esse disco aqui, ó, tá centenas de semicondutores sendo impressos aqui em cima, certo? Se a gente desse um zoom, a gente teria algo mais ou menos isso aqui, tá? Com vários ali, claro, depois vão ser cortadinhos e cada um vai virar um desses. E um zoom maior ainda, a gente tem uma estrutura semelhante a essa aqui da direita, tá? Então, cada pedacinho, assim, ó, um transistor que a gente vê dessa forma aqui, na real, a nível de semicondutor, ele tem esse jeitão aqui, né? Onde essas partes mais amareladas aqui são contatos metálicos, tá? Aqui é um corte, aqui embaixo é um corte transversal dessa foto superior, né? Isso aqui é uma foto superior do transistor, e isso aqui é um corte dessa seção. Então, olha que ele não é tão simples como aquela coisa que a gente vê no livro lá, basicamente, né? NPN ou PNP, né? Ele é um aglomerado um pouco mais complexo, mas o princípio é basicamente o mesmo, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui também para um
para um zoom feito num circuito integrado, tá? Ele usou um microscópio eletrônico, daí ele foi dando zoom, foi dando zoom, foi dando zoom, que é basicamente isso que eu mostrei aqui para vocês, só que num semicondutor, eu não me lembro se é um amplificador operacional que ele faz, mas bem interessante esse vídeo aí também, tá? Beleza? Então isso aqui é um transistor internamente. Por que eu estou falando dele? Porque o transistor é o grande foco do nosso estudo aqui, né? O transistor, a aplicação do transistor, uma das aplicações do transistor é o grande foco da nossa disciplina, tá bom? Então, tudo isso que eu falei até agora, basicamente para tentar contextualizar vocês com o que é a eletrônica e dentro do que está inserido o nosso objeto de estudo, tá? Tentar dar essa contextualização para vocês, tá? A gente quer manipular energia, para manipular energia a gente tem que manipular a tensão e corrente, para fazer isso a gente precisa alterar a impedância do meio, o jeito de fazer isso são semicondutores, tá? O jeito que a gente tem hoje de fazer isso são semicondutores, tá? Então, só vou agora comentar um pouquinho aqui com vocês qual que é o princípio de funcionamento desse semicondutor, tá? Do transistor em si, tá? Quando a gente falou que ele pode operar daquela primeira forma que eu falei para vocês, né? De operar como se fosse uma chave completamente fechada, uma chave completamente aberta, mas uma grande aplicação dele é onde a gente vai estar interessado, é ele operando como registro, digamos assim, né? Ele é operando, alterando a impedância do meio. E daí? Eu quero que vocês lembrem de uma coisinha, tá? Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui e vamos escrever. Escrever um pouquinho. Vamos ver se eu lembro como é que escreve ainda. Faz tempo. Faz tempo que eu não escrevo. Então, o transistor, tá? Esse aqui é o transistor, lembra lá, né? O símbolo do transistor, o que representa, né? É um dispositivo de 3 terminais, certo? Onde a gente tem basicamente o coletor, tá? O coletor e o emissor, certo? E o que o transistor faz é basicamente controlar a corrente que flui do teu coletor para o teu emissor, certo? Então, a ideia desse dispositivo é que tu seja capaz de controlar a corrente que vai fluir aqui, ó. Assim como tu controla lá num encanamento, tu controla quanta água flui através de uma válvula, né? Então, é essa a ideia que a gente tem aqui, né? De controlar essa corrente de coletor que flui no nosso dispositivo. E a gente faz esse controle dessa corrente de coletor aqui através de uma corrente num terceiro terminal desse dispositivo, que é a nossa corrente de base, tá? Que é o terminal base e a corrente que a gente injeta na base desse semicondutor, corrente de base, vai definir para nós qual que é a corrente de coletor, tá? E matematicamente a gente tem uma relação já, né, que era lá bem vista para vocês, que a corrente de coletor é igual ao beta que multiplica a corrente de base. Tá, isso aqui ó, é uma equação que visa representar matematicamente uma faixa de operação desse dispositivo, tá? Ele está operando ali numa certa região, essa equação é válida, tá? Mas por que essa equação é válida? Basicamente o que a gente tem, né, aquele desenho ali que eu falei antes para vocês, o básico de um semicondutor, basicamente o que a gente tem no transistor é que ele pode ser encarado, lembra, ele não é isso aqui, mas ele pode ser encarado como como uma junção, né, semicondutora do coletor para o emissor. Ele é um elemento semicondutor feito de silício, onde tu coloca um terminal num lado e outro terminal do outro. Desse lado tu chama de coletor, desse tu chama de emissor, tá? E basicamente o que tu controla é a corrente que vai fluir do coletor para o emissor, né? Então é exatamente igual como tá ali desenhado no cano, né? Então essa aqui é a corrente de coletor. E como que tu controla a corrente que flui nesse meio aqui? De novo, é semelhante à imagem que a gente viu ali do resistor, né, da impedância, a corrente que vai fluir aqui no meio, né, a corrente que circula no meio dessa junção aqui, ó, ela depende da impedância desse meio, se essa impedância deixa circular mais ou menos, né. Então, a corrente que flui nesse meio aqui é basicamente dependente da impedância disso aqui. Tá, vocês lembram desse sanduichinho que eu desenhei aqui, né? Eu não falei muito sobre ele, mas digamos, sei lá, um NPN da vida, tá? Isso aqui são semicondutores. Lembram o que é semicondutor dopado positivamente, negativamente? Lembra disso? O que é semicondutor? O que é dopagem positiva? O que é portador majoritário, minoritário, lacunas, elétrons? Alguém lembra disso?
Ninguém lembra? Tá bom, menos um ponto para a turma. Então, assumindo que vocês saibam, tá? A corrente que vai fluir nesse meio aqui, tá? Nesse semicondutor, que vai fluir aqui, ó, do coletor para o emissor, a corrente que vai circular aqui, ó, do coletor para o emissor, depende da resistência desse semicondutor. Só que a resistência desse semicondutor é variável, ela depende da polarização que tu dá nessas junções. Então, a corrente que vai circular nesse cara aqui, ele depende basicamente da impedância desse meio. E aí que é a grande jogada do transistor, né? Porque tu consegue controlar essa impedância do meio através da corrente de base, tá? Através dessa corrente que tu injeta aqui na base, nesse semicondutor no meio, tu diz, agora esse semicondutor conduz mais, agora esse condutor conduz menos. É como se tu tivesse fechando uma ponte aqui, né? Como se tivesse, quanto mais corrente tu injeta na base, é como se tu fosse fechando uma ponte aqui, e daí agora tu tem mais caminho para circular mais corrente, então tu aumenta a corrente de coletor. Então, se tu aumenta a corrente de base, tu aumenta a corrente de coletor. Então, essa equação matemática aqui, ela representa esse comportamento, tá? Não é que o pessoal pensou assim, não, a gente precisa desenvolver um dispositivo que obedeça essa equação. Não, a equação é uma representação matemática daquilo que é observado na prática, tá? Então, na prática, quanto mais corrente tu injeta na base, é como tu diminui a impedância do meio, aumenta a corrente do coletor. Então, a representação é essa aqui. Então, essa equação aqui, ó, é a representação matemática do nosso transistor operando como válvula, né, como uma torneira em si, né, se a gente fizer o paralelo aqui. Onde a corrente de base, então, seria o nosso controle do registro, e a corrente de coletor é quanta corrente flui por esse meio, tá bom? Lembraram disso aqui? Tá, isso aqui é dispositivo Zoom. Basicamente, como que é construído, né, o transistor. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esse aqui é o princípio, a gente vai sair desse ponto aqui. A gente já vai assumir que isso aqui é verdade, que vocês já manjam disso aqui, tá bom? Tá, e daí? E daí, como que a gente vai estudar isso agora? O que isso implica no nosso estudo, tá? A ideia é o seguinte, que em dispositivo Zoom, tu aprendeu a definir um ponto de operação para o transistor. Lá em dispositivo Zoom, tu pegou o transistor e disse assim, ó, não, tu vai operar nessa região de operação. Tu vai operar como chave, ou tu vai operar como amplificador. Basicamente, era isso que dispositivo Zoom via, circuitos de polarização. O que significava polarizar um transistor? Significava dizer assim, ó, tu vai operar nesse ponto de operação. O que significa dizer isso? Significa dizer exatamente qual que é o valor da corrente de coletor e qual que é a tensão que vai surgir em cima desse transistor. Tu vai definir assim, não, ele pode operar, por exemplo, se ele operar como chave, ele vai operar completamente fechado, ou se ele operar ou completamente aberto, né? Aberto ou fechado. Só que daí lá em circuitos, em dispositivos Zoom, tu aprendeu a dizer assim, não, eu vou fazer ele operar na região ativa, eu vou fazer ele operar como se ele fosse um registro, que deixa passar mais corrente ou menos corrente, que eu vou controlar quanta corrente passa. Então, basicamente, lá em dispositivos Zoom, tu aprendeu a definir o que a gente chamava de ponto quiescente. Lembra disso? Ponto Q. Lembra? Não sei se vocês lembram disso. Ponto quiescente, tá? O que era o ponto quiescente? Era definir para o transistor, que dizer para ele assim, não, tu vai ter um valor de corrente definido e um valor de tensão entre teus terminais definido. Mas por que isso é interessante? Por que vocês aprendiam a definir um ponto quiescente? Porque definindo esse ponto quiescente, tu dizia para o transistor, ó, tu estava trabalhando como registro, ou seja, tu pode deixar passar mais corrente ou menos corrente em torno desse ponto. A representação gráfica que vocês tinham desse ponto era isso aqui, ó. Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma VCE aqui, tá? E tem uma representação gráfica desse ponto. O que acontece? Se tu botasse o transistor a operar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, difícil desenhar, aí, ó. Se tu botasse a trabalhar nesse ponto aqui, o que tu estava dizendo para o transistor? Estava dizendo que ele estava com 0 de tensão e estava com a corrente que o circuito dissesse para ele conduzir.
Então, basicamente, tu estava dizendo que aqui tu trabalha com uma chave completamente fechada. Tu conduz qualquer corrente, mas a tensão entre teus terminais é zero, ou seja, ele operava como um curto-circuito. O oposto disso aí é quando tu abria completamente o transistor. O que acontece quando tu abre completamente o transistor? Não cruza corrente nenhuma. Lembra lá os dois estágios, né? Chave completamente aberta, chave completamente fechada, tá? Que é os estágios de saturação que a gente falava, ou ele está em corte ou ele está em saturação. Só que a gente não quer operar só com ele completamente aberto ou completamente fechado. A gente quer operar aqui no meio, né? Então, por isso que vinha aquele estudo de ponto quiescente lá em dispositivo Zoom. Eu quero colocar ele a trabalhar num ponto aqui no meio, tá? Um dia eu ainda aprendo a fazer uma bolinha. Aí, ó. Eu quero que ele trabalhe aqui no meio, eu não quero que ele esteja completamente fechado, nem completamente conduzindo, eu quero controlar o quanto que ele vai conduzir. Então, esse ponto quiescente era o que vocês aprendiam a calcular, né? O que vocês aprendiam a calcular? Qual que é o valor do resistor de coletor e o resistor de base, para que coloque o meu transistor a operar nesse ponto aqui, ou mais para cima, ou mais para baixo, mas que coloque ele a trabalhar como um registro de fato, né? E daí, o que acontece? Lá em dispositivos Zoom, tu já aprendeu isso. Aprendeu qual é o valor do RB e qual é o valor do RC para colocar o transistor no ponto de operação que tu quiser. Tu quer que ele opere como chave? Tu quer que ele opere como amplificador? Operar como amplificador significa operar como registro, tá? Então, lá em dispositivos Zoom, tu aprendeu a definir o ponto quiescente. Agora, a gente vai assumir o seguinte, ele já está naquele ponto quiescente que tu aprendeu a colocar. Ele já está operando como registro, ele já está operando como amplificador. Bom, como é que funciona isso agora? É isso que a gente quer analisar. Ou seja, como que se comportam as grandezas de tensão e corrente nesse circuito agora que eu defini o ponto de operação. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Aqui no meio, ó, deixa eu pegar outra cor aqui, né? Pode ser essa aqui. Aqui no meio, ó, se vocês ignorarem o que está ali antes do capacitor e depois desse outro capacitor aqui, ó, aqui no meio é o chamado circuito de polarização CC, tá? O circuito de polarização CC, que ele fazia o quê? Ele definia o ponto quiescente. E o que significa definir o ponto quiescente? Define a região de operação. Se o teu transistor vai operar como amplificador ou como chave. Isso que é polarizar CC, é dizer se ele vai estar mais aqui em cima, ou mais aqui embaixo, ou aqui no meio, certo? Dizer como que essa chave vai trabalhar. E o que a gente vai fazer agora nisso aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse circuito, que já está prontinho aí, já está polarizado, já está definido o ponto de operação, e a gente vai fazer o seguinte, o que acontece se eu vier aqui na entradinha, aqui na base desse circuito, o que acontece se eu vier aqui na base e colocar um sinal de base, um sinalzinho ali, um sinal de tensão, um sinal de corrente, né? Digamos que seja um sinal VB aqui, ó, sinal VB, tá? O sinalzinho, vamos assumir senoidal para simplificar a nossa análise, tá? O que acontece se eu introduzo esse sinal aqui a C variante no tempo? Né? Imagina que isso aqui é um sinal de tensão. O que acontece quando a gente aplica esse sinal nesse nó aqui, ó? E quando a gente aplica esse sinal, por causa desse capacitor, o que acontece é que esse sinal aqui sobrepõe o sinal que tu já tinha ali, sobrepõe aquela tensão que tu já tinha. Então, lá em polarização CC, aqui tu tinha um valor de tensão nesse nó. Tu tinha um valor de tensão nesse nó. Agora tu tá sobrepondo um sinalzinho aqui. O que acontece quando tu sobrepõe esse sinal? A tensão que estava aqui nesse nó, agora ela vai sofrer essa perturbação. Tá? Digamos que seja uma perturbação de tensão. E eu juro que eu consigo escrever sem abrir esse troço até o final da aula. Aí. Ele vai sobrepor esse sinal aqui. Tu tinha um valor de tensão ali que era dado pela polarização CC. Agora tu introduziu um sinalzinho aqui na entrada e esse sinal está sobrepondo aquele sinal que tu tinha anteriormente. Então, antes, né, pela polarização CC, o que a gente tinha? A gente tinha basicamente uma corrente de base fluindo aqui, que era lá a corrente de base quiescente, que tu calculava em função do ponto de operação. Agora vai acontecer o quê? Tu vai somar nessa corrente de base aqui uma pequena perturbação dada pelo sinal de entrada, né? Então, esse sinal de entrada vai acrescentar nessa corrente de base aqui uma pequena perturbação. Né, digamos que ela tenha esse formato de onda aqui, aumenta a corrente de base, depois diminui. Então, tu tinha lá, por exemplo, 10 mA de corrente de base, e agora tu tem essa pequena perturbação ali. E digamos que essa pequena perturbação seja de 1 mA.
Então, o que tu tem agora? Que a corrente de base vai subir a 11 e vai cair a 9, basicamente, tá? Ela vai sofrer essa perturbação. Mas a gente viu o quê? Até no slide anterior, a gente viu que se eu mudo a corrente de base, eu vou mudar a corrente de coletor, porque a corrente de coletor depende da corrente de base. Né? Basicamente, se eu mudo a corrente de base, eu altero a impedância do meio. Se eu altero a impedância do meio que eu falo é transistor, se eu altero a impedância do meio, eu altero a corrente de coletor. Então, como consequência direta dessa perturbação na corrente de base, né, eu botei uma perturbação aqui na corrente de base, a consequência direta dessa perturbação é que tu vai acrescentar uma perturbação na corrente de coletor. Uma perturbaçãozinha lá na corrente de coletor. E se acontece essa perturbaçãozinha na corrente de coletor, olha aqui no ponto de operação, ó, imagina que tu estava nesse ponto aqui, ó, polarização CC. Agora tu está introduzindo uma pequena perturbação em torno dessa corrente aqui, ó. Agora ela vai subir e descer, de acordo com essa forma de onda senoidal, né? Ele vai subir e descer aqui, ó, no ponto de operação. Então, basicamente, tu vai pegar aquele ponto ali, ó, e ele vai caminhar em cima da reta de carga. Ele vai subir um pouquinho na reta de carga e descer um pouquinho na reta de carga. Por quê? Porque tu introduziu uma variação na corrente de base. Logo, surgiu uma variação na corrente de coletor. Então, aquele ponto que tu tinha fixo, ponto quiescente, ponto de operação definido pela polarização CC, agora ele vai meio que, digamos, sacudir, variar em torno desse ponto de operação quiescente, tá? Se acontece essa variação na corrente, o ponto vai subir e descer na reta de carga. E se ele sobe e desce, então tu vai ter aqui na tensão de coletor-emissor, tu vai ter uma variação também. Né? Então, quer dizer o quê? Que essa tensão coletor-emissor aqui também vai sofrer uma pequena variação devido àquela pequena perturbação que tu colocou lá na entrada do circuito. Tá? E se acontece essa variação, o que tu tinha? Né? Se acontece essa variação, que significa o quê? Que a tensão nesse nó aqui, que antes, digamos, era 10 volts, tá? Digamos que o VCE era 10 volts, agora ele vai sofrer uma pequena perturbação também. Então, o que tu tinha antes, digamos, era isso aqui, ó, VCE, tá? Digamos que o teu VCE antes era aqui, ó, 15 volts, tá? Esse aqui era o ponto quiescente. Agora, tu introduziu aquele monte de variaçãozinha ali, ele vai sofrer uma pequena variação em torno do ponto quiescente também. E essa pequena variação aqui, ó, ela vai ser jogada para a saída através desse capacitor, que a gente chama de capacitor de desacoplamento. Essa variação que acontece aqui acaba surgindo lá na saída também, tá? Acaba surgindo aqui na saída também. Então, vamos tentar recapitular aqui, ó. Tu colocou uma pequena variação na tensão de entrada. Tá, essa caneta aqui é muito ruim. Tu colocou uma pequena variação na corrente de entrada, na tensão de entrada aqui nesse nó. Essa pequena variação introduziu uma pequena variação na corrente de base. Essa pequena variação da corrente de base reflete, né, pela equação aqui, reflete numa variação de corrente de coletor. A variação da corrente de coletor gera uma variação de tensão VCE. E essa variação de tensão VCE é jogada para a saída através do capacitor de saída. Então, o que tu tem lá na saída, ó, é basicamente um reflexo da tensão de entrada. Aqui tu tem uma tensão de entrada, aqui tu tem uma tensão de saída. O que tu tem na saída desse circuito é um reflexo da tensão de entrada, só que com amplitude diferente. A amplitude desse cara aqui, ele tem o mesmo formato de onda, né? Porque quando tu aumenta a corrente de base, aumenta a corrente de coletor, diminui o VCE, diminui a tensão de saída. Então, o formato é basicamente o mesmo, tá? Mas a amplitude é diferente. O que eu quero falar com toda essa ladainha aqui, tá? É que a evolução, o que nós vamos estudar aqui, agora tu assumiu o quê? Tá polarizado. Meu transistor tá num ponto quiescente. Ele já tá operando num ponto quiescente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir um sinal de entrada e eu quero saber como que é o sinal de saída. O que a gente está interessado em calcular aqui é quanto que é o valor de saída. Ele vai amplificar esse sinal de entrada. Então, eu quero saber quanto que ele amplifica. Tá? Essa é uma pergunta que a gente quer responder nessa disciplina. Quanto que o meu circuito amplifica? E o nome disso é ganho de tensão. Tá? Ganho de tensão. Eu quero saber quanto que ele amplifica. Outra coisa que eu quero saber aqui, a frequência desse meu sinal de entrada altera o quanto que ele amplifica? Se eu estiver entrando com frequência em 10 Hz ou em 10 kHz, o que muda? Então, a gente quer saber a influência das frequências também nesse ganho de tensão. Outra coisa que a gente quer saber, quanta corrente esse meu circuito drena do sinal que está
entrando no meu circuito, tá? Para responder isso, a gente tem que saber qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída do meu amplificador. Então, o que a gente está interessado em analisar aqui é assumir que o meu amplificador, ele já está polarizado no ponto CC. Agora eu vou botar pequenas perturbações. O que essas perturbações fazem? Elas alteram o ponto quiescente, ela faz com que o ponto quiescente varie em torno do ponto quiescente, né? Que o ponto de operação varie em torno do ponto quiescente. Essas variações resultam na amplificação do sinal. Então, o sinal amplificado aqui na saída, ó, o sinal amplificado aqui na saída é resultado das variações no ponto quiescente, né? Vai sacudir em torno do ponto quiescente, ele vai gerar uma variação de tensão de saída, tá? Essa relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada que a gente quer achar. Quanto que ele foi capaz de amplificar? O quanto que ele é capaz de amplificar? Qual que é a influência da frequência na amplificação desse sinal? Qual que é a influência na impedância de entrada desse circuito? Ou melhor, qual que é a impedância de entrada desse amplificador? Tá? Então, o nosso cenário de análise é esse aqui. Tu polarizou, e daí tu está amplificando. E daí tu quer calcular tudo sobre essa amplificação. Ficou uma bagunça essa riscaria aí, mas eu espero que fique entendido mais ou menos o cenário, tá? Dispositivos 1, polarização CC, ponto quiescente. Dispositivos 2, esse amplificador. Agora, eu quero saber o ganho, a influência da frequência, a influência das impedâncias. Mais ou menos. Confundi mais do que expliquei? Não, ficou bom, ficou bom. Tá. Bem explicado. Tá bom, qualquer dúvida vamos falando, hein, porque isso aqui é a base da disciplina. Se tu não manja disso aqui, não faz sentido o que a gente vai ver para diante, tá? Porque esse aqui é o cenário de análise, tá? A gente vai analisar circuitos dessa forma aqui, tá? O que está acontecendo aqui é muito importante que fique claro na mente de vocês. O que está acontecendo, tá? Sobre amplificadores de sinal, tá, que é o que a gente vai trabalhar especificamente, amplificador de sinal, eu vou deixar mais 2 vídeos linkados aqui, que é bem interessante para vocês verem eles funcionando, tá? Deem uma olhada nesses videozinhos aqui, coloquem lá em 2 vezes, que eu sei que é bem melhor, né? Depois, essas aulas aqui vão ficar no YouTube também, vocês podem olhar em 2 vezes lá depois. Beleza? Vamos adiante. Tá, e como que a gente vai estudar tudo isso, então? Eu falei ali, a nossa ideia dessa disciplina é pegar aquele amplificador e descobrir qual que é o ganho do amplificador, qual que é a impedância de entrada, qual que é a influência da frequência no ganho, né, frequência do sinal de entrada no ganho. Então, a gente quer saber essas coisas. E como que vai desenrolar a disciplina ao decorrer do semestre? Basicamente, eu dividi em alguns blocos aqui, tá? Onde o primeiro bloco, é claro, a introdução, ela é bem importante, que é para vocês entenderem esse conceito de eletrônica, que é o conceito de manipular energia, tá? E a gente fala sobre o cenário, sobre o plano de ensino, que é a aula de hoje, basicamente. Deixa eu só voltar aqui no slide anterior para a gente comentar uma coisa. Dentro desse cenário que eu tinha comentado para vocês, tá? Dentro desse cenário que eu tinha comentado para vocês, que a eletrônica é tu manipular energia, é tu transformar a energia de um formato em outro, aonde que está acontecendo isso dentro desse amplificador aqui, por exemplo? Acontece no seguinte lugar, ó. O que esse circuito amplificador que está circulado de verde aqui, ele está fazendo? Ele está pegando a tensão da fonte, que é esse V aqui, ó, uma fonte CC, pode ser uma bateria, pode ser, sei lá, uma fonte CC mesmo, e ele está pegando a energia dessa fonte aqui, e está sintetizando na saída dele esse sinal VO. Ele está puxando energia da fonte e está transformando aquela energia que é CC aqui na fonte, digamos 12 volts, e está transformando essa energia da fonte nessa tensão de saída. É isso que o amplificador está fazendo. Basicamente, o que ele está fazendo é transformando a energia de saída num sinal VO, sendo que esse VO ele é um reflexo do VI. É o mesmo formato de onda. Então, tu informa para o amplificador, ó, eu quero que tu gere na saída essa senoidal. Só que amplificado, com maior tensão, com maior corrente. Tá? E daí, o que o amplificador faz? Ele pega a energia da fonte V e transforma nesse sinal VO.
tá? Então, é isso que o amplificador faz, beleza? Ele pega energia de alimentação e sintetiza uma tensão de saída. E qual tensão de saída que ele vai sintetizar? O formato e a frequência ele puxa do sinal de entrada. Então, esse sinal de entrada aqui é só a informação, tá? É só a informação para o amplificador fazer a transformação do V para o VO, tá? Basicamente isso. Tu pega, por exemplo, eu gosto, fazendo aqui, eu botei um alto-falante na saída ali, né? Se tu pega, por exemplo, um amplificador qualquer de som, seja um automotivo, por exemplo. O que o amplificador automotivo faz lá, né, o do carro? Tu tá alimentando com a bateria do carro. Então ele tá pegando a energia da bateria e tá jogando para os teus alto-falantes. Só que em que formato, em que frequência, que forma de onda? Ah, quem diz isso para ele é a leitura que ele está fazendo lá. Eu ia dizer CD, né, mas isso nem é usado mais, que a leitura que ele está fazendo no teu MP3 lá é o que ele vai sintetizar na saída. Então, ele pega a informação do MP3 e, através dessa informação, ele pega a energia da bateria e transforma na forma de onda fornecida para o alto-falante. Daí, lá, sei lá, 1000 watts, 1500 watts, depende, né, do paredão que tu tiver. Adiante. Então, voltando, né, a divisão da disciplina em blocos, parte da introdução, onde quero que fique bem claro essa questão desse cenário, o que a eletrônica faz e o que nós vamos estudar, beleza? Depois disso, a gente vai começar o grande grosso da disciplina mesmo, né, onde a gente vai dedicar bastante tempo, que é analisar amplificadores de pequenos sinais, que daí é esse exemplo que eu tinha mostrado anterior para vocês, que a gente quer saber qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída, a gente quer encontrar esses parâmetros, qual que é a influência da frequência, qual que é a influência da carga, né, a gente quer achar essas respostas para os amplificadores, e para poder responder isso, basicamente, a gente vai ter que modelar os amplificadores, né, criar modelos elétricos que facilitem a nossa análise, para nós aplicarmos uma metodologia de análise genérica, que daí qualquer amplificador que chegue para ti, tu é capaz de analisar, de aplicar as mesmas técnicas de análise, certo? Então, essa é a primeira parte da disciplina, onde a gente vai gastar bastante tempo criando essas metodologias de análise e entendendo a influência de cada um desses parâmetros nos amplificadores de pequenos sinais, tá? Depois disso, a gente vai conversar um pouco sobre amplificadores de grandes sinais, que daí eles têm uma abordagem semelhante aos de pequenos sinais, né, mas eles são para altas potências, e daí eles têm topologias bem específicas, né, que são as chamadas classes de amplificação, classe A, B, C, classe D, classe AB, né, são classes de amplificadores de grandes sinais, que são amplificadores de potência. Então, basicamente, a gente vai tentar entender como é que funciona cada topologia e para que cada topologia é boa. Ah, daí aqui é uma potência maior do que a gente analisa nessa primeira etapa aqui, tá? Depois de ver os de grandes sinais, a gente vai conversar um pouquinho sobre reguladores de tensão, tá? Regulador de tensão, daí já é saindo um pouco do escopo de amplificadores, né? Reguladores daí já é mais para te ter sinais controlados, né? Como eu falei, a ideia da eletrônica é tu manipular a energia, e daí como é que tu faz para garantir que um sinal vai ser 5 volts para te alimentar o teu micro, por exemplo, né? O microcontrolador, ou tu quer alimentar o motor CC, como é que eu faço para regular a tensão para esse dispositivo? Ou seja, ser reguladores de tensão, limitadores e garantir que a tua tensão vai ser aquilo que tu quer. Só que a ideia principal de reguladores de tensão é a gente entender as estruturas mínimas para então chegar nos circuitos comerciais de regulação de tensão, que é as famílias 78 e 79 lá, tá? De circuitos integrados. Daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas só para fazer a base para a gente falar sobre fontes lineares, tá? Então, o que é uma fonte linear, né? Uma fonte linear, basicamente, é aquela fonte que pega a energia da rede, que é CA311, e transforma para uma tensão reguladinha, 12, 15, 5, a tensão que tu quiser. Semelhante ao que um carregador de telefone faz, né? Só que aqui a gente vai tratar sobre fontes lineares, soluções lineares de resolver esse problema, tá? Uma fonte de telefone, por exemplo, é uma fonte chaveada, tá? E daí é um outro tipo de análise, é outra aplicação. Principal diferença entre elas, a gente vai comentar como que projeta e como que monta uma fonte linear, basicamente, tá bom? Então, basicamente, esses são os grandes blocos de estudo que a gente tem na disciplina. Claro, a gente vai gastar bastante tempo aqui no início, mas eu quero ver se a gente consegue chegar pelo menos numa fonte linear, tá bom?
Vamos trabalhar com bastante simulação ao decorrer disso aqui, tá? E a bibliografia que a gente vai usar para tratar desses assuntos é o Nachelsk, que vocês já provavelmente já utilizaram bastante, e o Malvino, tá? E um livro que eu gosto bastante é o do Theodoro Bogart, tá? Esse cara aqui, eu gosto bastante da didática dele, tá? Então, é um livro bom para vocês consultarem. Eu não sei se vocês ainda usam livros, tá? Eu tenho conversado com a gurizada, parece que cada vez menos vocês têm olhado os livros, tá? Mas é muito importante vocês olharem os livros, porque a conversa que eu tenho aqui com vocês, as aulas que a gente vai ter, é uma visão resumida, superficial, do meu ponto de vista sobre aquele assunto, tá? Mas tu quer aprender de fato, tu quer ir mais a fundo, tu quer saber sobre aquilo que eu tô falando, tu vai ter que começar pelos livros, tá? Busquem essas bibliografias, vai se basear basicamente nessas aqui, as nossas aulas. Então, usem os livros, tá? Usem. Não abandonem os livros, tá? Um vídeo de 15 minutos no YouTube nunca vai resumir um capítulo de livro, tá? Para que fique claro. Eu não vou... Eu já comentei isso com outra turma, mas eu não vou ser hipócrita com vocês, porque o ideal, tá? O ideal é que vocês lessem o capítulo antes de vir para aula, tá? Certo? Eu não vou ser hipócrita dizer que eu fazia isso em todas as minhas disciplinas, né? Mas nas que eu fazia, 100%, era muito bom, porque daí tu chegava com um embasamento top, tu já sabia o que tu ia ver, e daí tu aprendia muito mais, tá? Conseguia ter um diálogo bem melhor. Tentem fazer isso em algumas, tá? Tá? Tentem fazer. Belezinha? Tá, essa é a bibliografia. O senhor vai disponibilizar esses PDFs, né? Não. Esses aqui, se eu não me engano, Não, eu eles... digo da aula. Ah, o da aula, sim. Sim, Aí sim. o senhor pode disponibilizar, assim, antes da aula também? A aula do dia, por exemplo? Talvez. Eu vou ver como é que vai ficar, tá? É que o que acontece? A gente vai ver mais adiante que a metodologia é muito vocês escrevendo, tá? A gente vai deduzir todas as equações que manipulam aqueles circuitos lá. Então, o slide é basicamente o quadro, entende? Vai ter o circuito ali, vai ter o quadro. Mas quando tiver alguma bibliografia, alguma coisa assim, de boa, eu mando antes, tá? Tá, tranquilo, então. E no final da aula eu sempre digo o que vai ser tratado na próxima, tá? Então, eu posso tentar procurar e botar o link em que parte do livro que tá, quem sabe, não sei, tá? Mas vamos adiante. Outra coisa que pode ser feito nisso aí, eu já tenho as aulas do outro semestre, eu acho, no YouTube. Tu pode assistir lá e olhar uns pontos por cima, se quiser também, tá? Mas depois eu converso mais sobre essa questão do slide, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é. As nossas aulas vai ser basicamente não distribuída dessa forma aqui. Claro, não se apeguem muito, tá? Pode ser que a gente gaste mais aulas ou menos aulas em cada um desses blocos, tá? Mas a estrutura, o fluxo de ideias durante a disciplina vai ser basicamente essa que está apresentada aqui para vocês, tá? Que é a divisão em aulas, aí, em encontros, daquele diagrama de blocos que eu mostrei ali antes para vocês, tá bom? E como que funciona, tá? Como que vai funcionar? De novo, né, vocês já tiveram medidas comigo, então é a mesma ideia, vamos fazer tudo rede, muitos encontros aí, eu vou colocar no Moodle, basicamente, a aula, o vídeo, o link para o vídeo, para vocês assistirem depois, né, utilizando o Google Meet, e o nosso grupo do WhatsApp lá. Agora eu lembrei de uma coisa, já tá lá, aqui tá o link das nossas aulas, né, que a que vocês entraram hoje já tá no grupo. Tem alunos que não estão no grupo ainda, se eu não me engano, a matrícula, agora eu já fechei aqui, tem 13 ou 14 alunos matriculados na disciplina, e no grupo eu acho que tem 10. Tá? Então, se vocês sabem quem que tá ali, e confirmem, tá? Entrem em contato ali, a gurizada que vocês sabem que tá matriculado, eu vou mandar um e-mail de novo para esse pessoal, mas puxa a orelha lá, diz que já começou e que é para entrar no grupo, tá bom? Então, o grupo vocês podem usar para tirar dúvida, marcar coisa, ou pode me chamar ali no privado também, mas eu não respondo quase sempre na hora, né? Mas a gente vai conversando. O que mais? Vamos ao LT Spice, tá? O software de simulação que a gente vai usar é LT Spice, basicamente. Quase só ele, se não só ele. Acho que só ele. Tá? O LT Spice.
Já trabalharam com a LT Spice? Sabem? Não, nunca Então, vimos. Então, baixem LT Spice, tá? Eu não sei qual versão que tá agora, mas a gente vai usar bastante ele. Eu não sei se na próxima eu já vou trabalhar com vocês, mas na outra, quem sabe que sim. Então, procurem LT Spice, baixem ele, é um software livre, muito legal, difícil de mexer, mas bem interessante, bem porque a gente precisa na nossa disciplina, tá? Vamos fazer algumas aulas também em função do LT Spice, tá? Não vou deixar que fique livre para vocês, assim, tipo, aprendem por conta, mas vamos fazer algumas aulas montando alguns circuitinhos básicos para utilizar ele na disciplina. E alguma planilha matemática, tá? Excel, eu coloquei aqui, mas tu quer usar Octave, MATLAB, o que que é basicamente? Para implementar as nossas rotinas de análise, né? Como a nossa disciplina é uma disciplina basicamente de análise, ou seja, calcular tensão e corrente em todo mundo, tá? Ganho de tensão, frequências, a gente vai calcular muitas coisas, então nós vamos implementar essas rotinas de cálculo numa ferramenta matemática. Eu coloquei Excel, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Nossas aulas, quartas e quintas, tá certo? Tá certo. Primeiro horário da quarta, hoje, e primeiro horário da tarde na quinta, tranquilo, de boa. And avaliação, tá? Avaliações vão ser basicamente trabalhos, listas. O Felipe mandou o link aqui já do LT Spice, show de bola, valeu, cara. É isso aí mesmo, tá? Beleza. Então, avaliação, trabalhos, listas, tá? Esses trabalhos vão ser basicamente algumas simulações e, como eu falei para vocês, rotinas, né? Então, eu vou pedir algumas rotinas de cálculo junto com simulações para resolução de exercícios, tá? Não pretendo fazer prova. Não sei o que vocês acham, preferem prova? Por mim, pode ser assim, professor. Por mim também, assim é bom. Eu prefiro com trabalhos e da Acho que no com modo trabalho a gente rede- até aprende mais, né? No modo rede, trabalho cai melhor que prova. Trabalho dá mais trabalho, né? Mas para avaliação, acho que um trabalho é mais legal. Geralmente a gente aprende mais também. Presencial, geralmente eu faço uma prova, eu acho. Mas vamos fazer só trabalhos, então, tá bom? Recuperação depois também vai ser na forma de trabalho, tá? Então, tranquilo. Encontro todos vocês no exame. Tá bom? Vamos adiante. Tá, o que eu quero que fique dessa aula aqui, tá? Que é a aula introdutória, que é a aula para a gente botar uma basezinha aqui em comum, tá? Eu quero que vocês entendam, primeiro, o grande conceito de eletrônica, né? Por que a eletrônica é importante, o que a eletrônica faz, e dentro disso, dentro desse conceito, né, que é manipular energia, que é transformar de uma forma em outra, para poder fazer isso, eu preciso primeiro manjar muito de semicondutores. Eu preciso entender como que esses caras funcionam, qual que é a influência deles, né? E para fazer isso, vem as disciplinas de eletrônica. Então, nas disciplinas de eletrônica, tu aprende a ferramenta para entender e manipular semicondutores. E esses semicondutores é o princípio para circuitos eletrônicos. Circuitos eletrônicos têm a função de manipular energia, tá? Então, esse raciocínio aí é importante que vocês tenham, tá? E dentro desse conceito, tá? Dentro desse raciocínio, vem a nossa disciplina, que ela é uma evolução direta, né? Uma sequência direta de dispositivos 2, de dispositivos 1, onde vocês aprenderam a polarizar o transistor, ou seja, a definir o ponto de operação do transistor, a dizer para o transistor se ele ia operar como chave ou como amplificador, e aqui a gente vai pegar esse segundo ponto, ele está operando como amplificador. Agora a gente quer analisar esse amplificador, a gente quer desenvolver metodologia de análise que entenda como que ele funciona, quanto que ele amplifica, qual que é a influência dos parâmetros dele, né? A gente quer saber tudo, analisar tudo de um amplificador com transistores, tá? Ainda, a questão da nossa metodologia, tá? Eu quero que fique bem claro lá o fluxo de ideias que vai seguir a nossa análise da disciplina, tá? E busquem as nossas referências, tá? Basicamente isso que eu quero que fique claro da aula de hoje, tá? A nossa aula introdutória é esse ponto. O que vocês acham? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Suave? Tranquilo, tranquilo. É bom.
E o que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai começar com os amplificadores de pequenos sinais, tá? Que é o segundo bloco lá que a gente tinha comentado, onde a gente vai falar sobre o modelo RE, tá? No modelo RE, o que acontece? Para eu poder analisar circuitos com transistores, para eu poder analisar um circuito com transistor, ou melhor, um amplificador com transistor, primeiro eu preciso saber como que o transistor opera nesse ambiente de análise. Né? O nosso ambiente de análise, eu vou definir na próxima aula, e a gente vai entender como que o transistor opera. E esse como o transistor opera significa precisamos modelar o transistor. Qual que é o modelo elétrico que representa o funcionamento do transistor? Existem alguns modelos, e a gente vai ver o primeiro deles na próxima aula, que é o modelo RE. Tá? A gente vai entender de onde veio, o que é, como usa, tá? Do que se alimenta e assim por diante. Tá bom? Deixar uma série de vídeos aqui relacionados à eletrônica, tá? Conceito, aplicação, tá? São vídeos que eu acho bem legais, bem interessantes sobre essa parte introdutória da eletrônica, tá? Fala de semicondutores, enfim. Vídeos bem legais. E é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida, essa é a nossa aulinha, tranquilinho. Malvino 1 ou 2 é o 2, tá? Mas se eu não me engano, tem algumas coisinhas no 1 também. Ou é o contrário, tá? É os dois, tá? Vai usar um pouquinho de cada um dos dois, na real.